Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Bobby Fischer jogando contra esse grande mestre argentino que depois jogava pela Alemanha, Hermann Plinic. E aqui estamos em Buenos Aires, em Mar del Plata, no ano de 1959, ok? Bobby Fischer vai fazer uma partida espetacular aqui na Siciliana Najdorf. Vamos dar uma olhada então? O Bobby que é considerado como um dos melhores da história, né? Tem gente que considera ele o melhor da história. Eu colocaria ele no top 3, certeza ali, né? Não dá pra, eu não consigo dizer quem é o melhor, mas eu coloco ali o Fischer, coloco o Kasparov, coloco o Magnus Carlsen, né? Tem essa turma toda aí, mais alguns. Bom, vamos lá. O Hermann Plinic abre aqui a partida com o peão do rei. Temos C5, a defesa siciliana. Cavalo em F3, D6 e agora D4 abrindo a siciliana. Peão toma, cavalo toma. Cavalo vem para F6, cavalo C3 faz a proteção, A6 a variante Najdorf da defesa siciliana. Bispo vem para casa de E2, E5 diretamente jogado aqui pelo Bobby Fischer, um lance que é muito típico de siciliana, você jogar com esse peão aqui atrasado, né? Eu conversando com o grande mestre André Diamante, eu sempre tenho, né? Eu tinha mais ainda, mais do que hoje menos, esse conflito de jogar essas posições, né? E o Diamante fala, cara, vai na fé, isso aqui é posicional. Depois você vai cobrir aqui o bispo em E6, vai cobrir as casas claras e tal. Os grandes mestres jogam isso daqui sem nenhum problema, né? Então a gente precisa aprender a jogar com esse peão atrasado. Cavalo B3 foi jogado e agora bispo vem para E7, permitindo que o rei faça o roque, coloque em segurança. Todo mundo protege os seus reis e agora bispo em E3 segue o desarrollo das pedras. Bispo em E6 jogado pelo Fischer, então cobrindo aqui esse buraco, que é a casa fraca do peão atrasado. A casa fraca do peão atrasado é a casa imediatamente à frente, por isso essa força toda aqui. Quem sabe no futuro você pode até tentar se livrar dele, né? F3 foi jogado aqui, apesar de ser possível jogar esse lance já, um lance que eu jogaria tranquilo aqui, né? Dada a minha angústia de jogar com o peão atrasado, mas o Bobby Fischer mostra que não precisa ser assim, joga com dama C7, posterga o avanço desse peão. Dama em E1 foi jogado e aqui temos o lance cavalo de bem em D7, seguindo com o desenvolvimento. Torre vem para a coluna D, já existe essa grande batalha em cima da casa de D5, Bobby Fischer segue com B5 e esse lance pode ganhar espaço aqui, jogando B4. E aqui, por isso, torre D2 foi jogado. E cavalo, aqui B4 diretamente já é possível. Bobby Fischer prefere jogar com cavalo B6 e notem que dessa maneira o Fischer não apenas está lutando, ele está compondo aqui. Ó, vocês perceberam que se ele já tivesse jogado aquele D5 já ia ter trocado um monte de peça, né? E aqui não, aqui o Bobby Fischer tá tipo colocando pressão na panela, né? Vai melhorando a posição das peças. Agora esse cavalo é bem flexível, o peão de D5 continua tendo apoio, as torres estão conectadas, genial. Dama em F2 foi jogado aqui pelo Hermann, colocando uma ameaça de capturar imediatamente aqui o cavalo, e o Fischer joga com torre de A em B8. Vamos mexer quem ainda não jogou e dar utilidade. Bispo toma, o Bobby Fischer não quer trocar peça, segue com torre e toma. E aqui cavalo D5, a gente vê o Hermann indo para cima aqui do Bobby Fischer, atacou muita gente aqui esse cavalo, por isso ele precisa ser eliminado. Cavalo toma foi jogado, mantendo o par de bispos, peão toma e bispo volta aqui para D7 e fica em segurança. E o Hermann parte para o ataque agora com o lance F4, vai para cima do Bobby Fischer. Bispo em F6 faz a proteção do peão central. E aqui C3 coloca granito nas casas escuras, uma vez que já existia uma ameaça de capturar lá o peão de B2. Torre de B volta para B8. A torre não estava bem colocada na casa de B6. De fato, ela está aqui observada o tempo todo e ela se retira. Vai para a linha, né? Para a linha ali, não era o cara do arco e flecha que fica em cima das torres, não é? Então a torre é um ponto estratégico. Ela não vai para a linha de batalha em geral, só em finais, né? Bom, vamos lá. F por E5, nós temos aqui bispo por E5, recuperando o peão central, e aqui cavalo D4, traz o cavalo para uma melhor casa. E fica ameaçando colocar o cavalo do Kasparov aqui na casa de F5. O Bobby Fischer não permite.
joga com G6, controla mais aqui a casa de F5, as casas escuras podem ficar protegidas em breve. E seguimos com o lance A3 aqui pelo Herman. E o Bobby Fischer, então, vai para o ataque da minoria, meus amigos. 2 contra 3, olha aí, que isso, essa partida tá cheia de mitologia aí. Falamos do quê? Do arqueiro, agora é o ataque da minoria aqui, 300, olha aí, espartanos em ação. Uma minoria contra essa maioria aqui, um ataque muito poderoso. Rei H1 foi jogado e aqui o Bobby Fischer segue com B4, meu. Esses peões valentes vão pra cima. Peão de C toma, peão de A toma. E aqui torre C2 foi jogado primeiro, atacando a dama do Bobby Fischer. Ele precisa fazer algo em relação a isso. Dama B6 foi jogado, atacando o cavalo, que já está atacado agora 2 vezes. Cavalo vem para casa de C6, atacando a dama aqui do Bobby Fischer. E o Fischer segue com o lance peão por A3, meus amigos. E agora é possível aqui a troca de damas, de fato é isso que vai acontecer. No entanto, melhor talvez teria sido simplesmente recuperar aqui o peão. E apesar das pretas começarem a mandar um pouco aqui na posição, os computadores dizem que dá para segurar, tá bom? O computador segura qualquer posição, né? Aqui você tem um par de bispos, uma torre ativa, peões enfraquecidos, e o computador dá essa posição como igualdade e fala, tá tranquilo, né? Temas de mate na fileira do fundo, fica tranquilo, dá para segurar bem aqui com um bom cálculo de bilhões de lances por segundo, né? Mas aqui, o lance jogado foi dama por dama, e agora a torre recaptura a dama, e temos aqui o lance B por A3. Bobby Fischer ganha a iniciativa, aqui tem um final melhor, torre A8 começa a colocar o Herman na defensiva. E o Herman vai para uma ideia, ele joga o lance cavalo por E5. Esse lance é um lance polêmico. Esse lance aqui ele foi muito discutido na época, porque a ideia do grande mestre Herman aqui é criar um peão passado, mas isso também cria um peão passado para o Fischer. Esse peão agora fica um peão muito perigoso, né? Então a questão é essa. Será que esse lance cavalo por E5 foi um bom lance? Vamos ver, a partida se trata disso. Torre C3 foi jogado protegendo o peão de A. E agora a torre B2, a torre na 7ª. O Herman tem que lidar com um bispo solto e os problemas de checkmate na fileira do fundo. Segue com o lance torre C7. Tudo que ele quer trocar aqui os bispos e entrar no final. Bobby Fischer não permite, segue com o bispo em F5, um bispo muito ativo. Seguimos com o lance G4 no desespero, tentando se livrar aqui do bispo do Bobby Fischer, que segue agora com o melhor lance da posição. Bispo em E4 com cheque, e o bispo que está atacado aqui agora é forçado a vir para a casa de F3. E o Fischer segue com bispo D3, cara, é no limite. Aqui é uma linha muito sutil entre você achar toda hora os melhores lances para tentar extrair algum suco dessa posição, porque qualquer passo em falso aqui, a mínima vantagem que as pretas têm de iniciativa e tudo mais, pode virar pó. D6 foi jogado pelo Herman, ele dispara agora o peão passado. E agora, ficou perigoso para o Fischer? Não sei, Bobby Fischer só tem um lance bom nessa posição e ele vai. Imediatamente a prioridade é o peão passado. E notem que agora não capturar a torre, né? É sensacional aqui esse lance. Vamos analisar o que aconteceria se o Bobby Fischer tivesse ido com sede ao pote aqui e tivesse jogado o bispo por F1. Primeiro que está caindo a torre, também aqui em A8, então isso seria uma troca. Aqui esse cheque descoberto não faz nada. Você tem um cheque descoberto, mas não consegue fazer nada. Então, poderia seguir dessa maneira e você tem que priorizar aqui o peão passado. Teria que seguir assim, chances para os dois lados, material igual, provavelmente resultando aí no empate se for bem jogado pelos dois jogadores. Por isso o Bobby Fischer tira agora aqui a torre do ataque, né? Que foi um ataque descoberto aqui do peão. E prioriza o peão e mantém a torre do Herman atacada. Herman segue com o lance torre em 1. Notem que seria muito otimista jogar aqui o lance D7 para jogar a torre C8. Muito otimista, porque você simplesmente captura a torre e quando chega esse lance você fala, ferrou, não posso tomar o peão porque está cravado, se eu tomar essa torre vai promover. Mas dá para defender essa torre, jogando a torre aqui de volta, né? E aqui não tem o que fazer, vou deslocar a torre e vou promover. Não tem suporte para promover.
E aqui segurou tudo. Ah, mas agora bispo B7 para fazer um tático. Toma aqui, leva essa, depois eu sacrifico a torre e promovo. Não tem a galera tática? Mas aqui você não é obrigado a tomar esse bispo. Joga simplesmente com bispo B5, prioriza o peão passado. Qualquer lance que for ser jogado, você se livra de uma vez por todas. E aqui sim, as pretas têm uma torre a mais, né? Por isso não funciona esse avanço. E por isso a partida seguiu com torre em E1. Já que vai cair o peão passado, eu vou tomar esse peão aqui também. E apesar de ser possível avançar o peão, o Bobby Fischer prefere simplesmente capturar em D6. Porque ele tá vendo um tema aqui, olha só que loucura, cara. O rei aqui vai continuar sofrendo temas de mate. Torre por E5 foi jogado. E o Bobby Fischer segue agora com esta pancada, meus amigos. Não teve jeito, o Bobby Fischer tá encontrando toda hora os melhores lances desde o começo da partida, cara. Ele tá extraindo o mínimo caldo do bagaço seco, né? Aqui a partida segue com o lance torre E3. Notem que não tem mais defesa. Você não pode jogar um lance do tipo bispo G2 porque é simplesmente cheque. Você vai ter que entregar uma peça inteira porque seria, né, quase um checkmate. Aqui tem que começar a entregar material. Então não dá para mexer o bispo. Se não dá para mexer o bispo, o que, que dá para fazer? Só dá para defender aqui. Ah, mas eu tiraria aqui, eu jogaria a torre B7. Lance interessante porque deixa o bispo mais... deixa o bispo, mas estaria atacando aqui a torre, né? Então vamos ver o que acontece com torre B7. Parece que esse lance defende, né? Só que na verdade não, porque aqui você não é obrigado. Mais uma vez, Bobby Fischer ia tentar extrair o máximo da posição, evitaria a troca e manteria a atenção. E aqui, mais uma vez, não tem o que fazer, né? Por exemplo, torre cheque, vai ter que defender dessa maneira. E o Bobby Fischer teria um forte ataque aqui com bispo E4. Aqui é o único lance da posição. Notem que não esse, hein? Esse aqui não funcionaria nessa posição, cravando aqui. Por conta de torre por F7, esse lance vem com cheque. Por isso que aquela torre deu cheque antes. Isso aqui é detalhe técnico, né? Mas essa torre aqui deu cheque antes exatamente para isso, tá? Uma linha de análise profunda aqui, exatamente para deslocar o rei para cá, para poder jogar isso. E se aqui as pretas jogassem esse, que seria um erro, aqui... consegue empatar por conta que esse lance vem com cheque, tá? E aqui empata, porque você vai jogar rei G1, não deu tempo de jogar um lance sobrecarregando a torre, e aqui vai jogar esse final, provavelmente empatado. Então a maneira de ganhar aqui, nessa variante, fala, então as brancas deveriam ter jogado aí, aqui. Não, mas o Bobby Fischer não ia tomar aqui, ele ia jogar esse direto. E aqui sim as pretas têm vantagem, né? Então mesmo jogando torre B7, que seria um bom lance aqui para o Hermann, o Fischer teria essa forte continuação. Você não pode capturar de bispo, porque senão leva mate. Teria que capturar de torre, não dá para fazer outra coisa. Aqui está sobrecarregado o bispo, teria que tomar. Mas agora as pretas continuam ameaçando mate, teria que voltar uma das torres. E aí começa a existir uma pressão violenta, 2 torres na 7ª horizontal. Com certeza um final vencedor aqui para as pretas. Dá para jogar isso aqui, viu? Mais uns 20, 30 lances, mas as pretas aqui têm um final vencedor, tá? Por isso seria ainda uma boa tentativa, de qualquer maneira as pretas ficariam melhores. Mas a partida seguiu com torre E3. E agora, meus amigos, diferentemente daquela posição aonde deu tempo, né, vou voltar um lance aqui, é importante explicar por que não dá cheque aqui, depois volta para defender e cai naquela mesma situação, né? Vamos lá, fazer essa mesma manobrinha aqui, volta para defender. Aqui a gente cai naquela mesmíssima posição do bispo E4, tá? Então, por isso, poderia seguir dessa maneira, mas torre E3 foi jogado direto e agora o Bobby Fischer tem uma vantagem. Bobby Fischer segue diretamente com esse lance torre por F3, meus amigos, e agora funciona. Naquela outra não funcionaria. E por quê? Porque agora, depois de torre por F3 e bispo E4... esse lance não vem com cheque, meus amigos. Esse lance não vem com cheque. E isso faz toda a diferença. Porque agora o lance jogado foi torre aqui por F7. Bobby Fischer segue com o lance torre F2, meus amigos. Estivesse esse peão em G5 seria empate. Mas o peão não está em G5. Seria empate porque aqui você podia dar cheque aqui, o rei vai tentar escapar, dar cheque lá, e você teria cheque perpétuo. Mas como esse peão ainda está aqui, a partida seguiu com torre em F8, cheque. Mas depois de simplesmente rei G7, meus amigos, esse rei tá escapando. E por isso o Hermann
Abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Que partida aqui do Bobby Fischer, hein? Vamos colocar uma possível continuação aqui, ó. Cheque, o rei vai escapar. O rei aqui sai da cravada, mas as pretas têm mais material. Um final completamente vencedor aqui pro Bobby Fischer, né? Agora, vamos dar uma olhada na precisão aqui da partida. Deve ter sido absurda, 100%. Vamos ver. 91, o computador tá maluco. Foi muito mais, foi muito mais. Stockfish não sabe nada. Aqui, 91,5 foi a avaliação aqui do Bob. Ele é puxa-saco. Stockfish é puxa-saco do Carlsen. Se eu colocar essa mesma partida jogada pelo Magnus Carlsen, o Stockfish vai dar 99,8% de precisão. Certeza absoluta. Vamos dar uma olhada aqui no lance brilhante. Olha aí, teve esse lance torre por F3 aí, que foi considerado então brilhante aqui pelas máquinas, né? Muito bonita essa partida de Bobby Fischer e eu me inspirei tanto, gostei tanto de ver essa partida que eu me inspirei agora e vou sair sacrificando o rei. Vamos lá. Cadê aqui, ó? Play online, bora lá, jogar uma partida aqui no chess.com. Vamos nessa. Que isso aqui? Arábia Saudita? Conta de Algéria. Ele criou a conta 20 horas atrás. Resign? Não. Ih, não dá pra abortar. Eu andei abortando muita partida? Ferrou, vou jogar contra uma máquina aqui. Vamos lá. Ok, já vai fazendo uma abertura estranha, é típico, né, de quem usa a máquina. Faz uma abertura um pouquinho só pior e depois no longo do gráfico vai melhorando e vai ficando melhor, né? Eu tô falando que ele é máquina porque aparentemente, mas vamos ver aqui como é que tá o negócio. Tá bem suspeito, né? Vamos ver se essas precisões... Eu aposto que não são das mais altas. O cara deve ser profissa. Vamos ver, ó. Essa 94 foi alta, 94 foi alta, essa 89 e essa 95. O cara é cheater, assim, certeza absoluta, tanto que esse outro aqui abandonou no lance 5, né? Agora, o problema é que eu tentei abandonar, eu tentei abortar e a plataforma não deixa, né? Então, assim, você reconhece que o cara é suspeito e a plataforma não deixou eu abortar, né? Isso é bem chato. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Fazer o quê? Vamos jogar. Vamos jogar. Fazer o quê? F3. Vamos lá. Proteger o meu peão central. Mantenho aqui esse peão atacado. Vambora. Vamos dar o melhor aqui, mas o resultado a gente já sabe. Sacrificou o peão, né? Sensacional. Vamos ver. Ele joga pior a abertura. É de propósito. Esse aqui é profissa. Esse aqui é cheater profissa. O que ele inventou aqui? Vamos ver como é que ele vai ter compensação. Vai sacrificar? Vai botar o cavalo em F4? O que ele vai fazer? Eu vou botar o bispo aqui e não em B3. Eu sei que aqui ele tá sujeito a ataques. Será que era melhor em B3? Eu tô na dúvida. Porque em B3 eu tô totalmente salvo. Eu vou botar aqui, vai. Eu vou seguir o princípio de que não posso ter peça solta, alvo de tema tático, principalmente se o jogador for tão forte quanto eu tô imaginando que ele é, né? Bispo E3, segue o desarrollo. Parece um lance natural aqui. Ele vai para um ataque da minoria ali. Ele vai para um ataquezinho da minoria, é? Tira essa torre daí, primeira coisa. Vou jogar a torre dele lá na casa, numa dessas duas casas. Sai dessa coluna aqui que é perigosa. Pode jogar esse, né? Pelo menos a gente faz esse cavalo recuar um pouco. Aiden. Assim, existe uma chance de ser uma conta nova idônea, né? Também existe sempre essa chance. Bom, desarrolho, né? Será que eu boto pressão aqui? Digo, colocar o cavalo aqui ou já manda bala no centralizado? Centralizado, né? Vamos mais forte aqui. Vamos mandar bala num Grand Rock com cheque, sempre estiloso. Sempre um lance importante, o Grande Rock com cheque, né? E vamos embora para riba dele. Grande Rock mesmo ou só Torre D1, hein? Joga com rei no centro. Não, Grand Rock. Grand Rock.
Um lance bonitinho que é esse, né? Porque se ele tomar aqui, eu tomo aqui de bispo. Se ele tomar o meu, eu tomo aqui e ganho o jogo. Mas, se ele tomar aqui direto, eu tomo aqui e jogo aqui. Ah, ele tem essa. Ah, ok, no good. Mas não é possível. Se eu jogo aqui de novo, vai pra cá. Tem que tá bom isso, né? Vai pra cá, vai pra cá. E se eu jogar aqui, por exemplo? Não, aí ele só mexe o rei. É, se eu jogo aqui, ele tem essa. Esse aqui é o problema. Vou recuar. Vou recuar tudo que eu posso vir pra cá ou também tô dando suporte pra jogar um H4 contra um G5 da vida, né? Também eu posso colocar pressão aqui, né? O que é bem interessante. Vamos nessa. Sinto que eu tô um pouco melhor aqui, mas não sei até quando. Aí? Ah, ele quer jogar cavalo aqui. Pra cima desse peão isolado aqui. Se ele joga aqui, eu jogo aqui, ele vai trazer a torre, né? Tá. Centralizar aqui o cavalo. Mas cuidado com esse contragolpe aqui, né? Um pouco chato. Um pouco bem chato, né? Será que eu tomo o cavalo? Toma aqui. Acho que não, né? Não faz muito sentido. Tem que jogar esse aqui mesmo. Ele vai tomar o meu bispo. E tudo bem. Eu tô atacando esse peão. Evitamos aqui o duplo, né? E dei utilidade pra essa torre, que não tava mais... Não tava feliz aqui. Ela veio pra cá porque eu tive que recapturar uma peça, né? Eu não queria jogar a torre ali. Agora a torre tá feliz aqui. A questão é... Uau. Ganhei mais um peão, né? Ele vai tomar meu bispo com cheque, eu retomo. E boa, né? Eu acho que minha posição é boa aqui. Estamos atacando o cavalo e a torre. O lance é forçado, eu não sei porque ele não joga. Um cara de 2.100, né? Tô ameaçando aqui agora, né? Nossa. Ele não tem 2.100, galera. É porque a conta é nova, né? Ele tá jogando pra... Nem sei pra quanto, viu? Ele me ofereceu um empate, cara. Que estranho esse cara. Que estranho esse cara. Eu não sei nem se eu quero jogar esse, viu? Deve ter coisa até melhor aqui, mas... Eu jogo esse seguido desse, né? Porque só tomar também já ganha, né? Já toma um duplo aqui. Depois toma aqui defendendo, atacando lá, né? Eu vou ter 3 peões a mais. Eu ganho. Mesmo se fosse o peixe, eu ganho aqui. Então eu vou pra essa linha aqui. Ah, ele deixou uma torre inteira. Olha o que eu tô calculando. Ele me ofereceu empate, cara. Olha isso aqui, ó. Esse cara não tem 2.100. O cara pra chegar em 2.100 não faz essas coisas, cara. Sério, sério. Os caras de 800 na série de speedruns jogam melhor do que ele. E não fazem isso. Bom, alguns fazem, mas... É...
É muito estranho. É muito estranho o que esse cara tá fazendo. Não tem 2,100 nem aqui, nem na Arábia Saudita. Onde? Na Algéria. Nem aqui, nem na Algéria, meus amigos. Vamos finalizando aqui o jogo. Vamos pro mate. Passa esse bispo pra cá, ele vai continuar jogando. Ele vai continuar jogando. Não é normal isso, cara. Um cara 2,100 já sabe que isso aqui tá perdido, já teria abandonado. Vou colocar aqui pra promover. Esse cara é esquisito demais. Vou finalizando aqui a partida. Mate em 2 lances aqui agora. Muito bem, meus amigos. Aposto que ele fez 60 de precisão, 50. Vamos ver aqui a precisão do nosso adversário esquisitíssimo, cara. Como é que ele fez 95% de precisão? Eu que mandei bem aqui, hein? Aqui eu joguei com tudo, né? Joguei com vontade. Aqui o cara fez 77% de precisão, muito diferente das outras partidas que ele jogou. E eu não sei, ó, ele jogou 1850 porque tem o viés do rating dele, né? Ele jogou abaixo do rating dele. A mesma partida jogada pelo Carlsen ia dar um rating maior, ou pelo Tripinha ia dar um rating menor. Então, não é que ele jogou para 1850, é que ele jogou bem abaixo do rating dele, né? Eu diria que ele jogou para menos de 1000 aqui. 1000 o cara já joga melhor, né? Já joga melhor. Que estranho, né, cara? Tem umas coisas muito esquisitas e... E aqui, muito da minha performance ter sido muito, muito boa é porque tava fácil, né? Exatamente por isso que eu tive essa performance tão boa, porque a partida foi bem fácil. Aqui, ó, ele já começou pendurando o peão logo na abertura. Eu preferi não tomar, joguei aqui um F3. O que era melhor aqui? Cavalo F3 já ia pra cima. Aqui ele pendurou o peão. Aqui ele foi pra uma troca desnecessária. Aqui, que mais? Teve outro momento que chamou a atenção aqui um pouquinho mais pra frente, ó, aqui o grande rock. Até aqui ele tava segurando bem, né? Aí, esse lance aí, eu já podia ter tomado em E5. Ok, eu trouxe a torre. Esse G5 não faz nenhum sentido, né? Aí você fala, tá, jogou isso aqui, vai tomar o bispo. Pelo menos isso. E aí deixou a torre e pediu empate, né? É muito estranho, não é? É muito estranho. Eu nunca vi isso. Eu quase não tomei essa torre porque eu nem vi. Tava tão fácil que eu nem vi que tinha uma torre pendurada ali, né? Falei, não é possível que possa existir uma torre pendurada nesse nível, né? Cara, é muito esquisito. Muito, muito, muito esquisito. O jogo é tipo easy, 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 né? Level easy tá mais fácil que o xadrez de avião, né? Mas tá bom, meus amigos, vai entender. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!